Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Dr. Rafael Braque e eu venho com mais uma dica de saúde para vocês aqui no canal. Bom galera, qual que é o tema de hoje, né? Por que nós não devemos aquecer nossa whey protein nessas receitinhas fitness, né, que nós vemos por aí? Bom, eu vou explicar para vocês em termos industriais o que é uma boa whey no seu processo de fabricação, o que é uma má whey no seu processo de fabricação e quais são os diferenciais nutricionais de uma boa whey protein com um alimento convencional, tá bom? Então, dando sequência aqui no nosso roteiro, né? Primeiramente nós vamos falar sobre boas wheys e más wheys, né? As melhores wheys no processo de fabricação, elas têm um leite proveniente de áreas não contaminadas por drogas, esteroides, produtos químicos, antibióticos, né? Esteroides que eu falo, gado tratado com esteroide, né? 99% desse leite é não desnaturado, enzimas totalmente preservadas, né? Produção otimizada de inúmeros fatores de crescimento, um whey 100% hidrolisado em alguns casos, né? Esses são os melhores wheys. Os piores wheys são por áreas contaminadas com essas substâncias que eu falei, né? Incluindo prions, né? Essas terras contaminadas, elas têm partículas que são modificadas por proteínas que se tornam patogênicas. Então, nesse caso, ficam horríveis essas wheys. Wheys que, quando hidrolizados, utilizam bile de porco pré-aquecida para pré-digestão. Essas são péssimas wheys também. E o principal, compressão mecânica através de filtros e placas aquecidas fazem com que a sua whey seja totalmente detonada, tá? Por quê que eu falo isso, né? Porque a whey contém fatores de crescimento, a whey contém frações, a whey contém subfrações que não devem ser aquecidas, porque quando elas passam por um processo de aquecimento, nesse processo de fabricação que eu tô falando para vocês, vocês acabam pelo processo de aquecimento, você mata totalmente esses fatores de crescimento, essas frações e todos esses fatores aí. Então, uma boa whey não passa por isso aí. Se você quer uma boa whey, se você quer comprar uma whey de qualidade e você paga o preço por isso, qual é o nexo de você comprar uma proteína de tão alta qualidade e você colocá-la para esquentar no micro-ondas? Você colocar ela na panela para esquentar? Esse é o grande diferencial de uma whey, conter esses fatores de crescimento, essas frações, essas subfrações, né? Quais são os efeitos que a gente vê de uma boa whey protein? Por que uma boa whey protein deve ser consumida por todas as pessoas, né? Na International Whey Conference, que acontece desde 97, eles fazem uma revisão dos estudos científicos, né? E nesses estudos científicos notou-se um benefício da whey hipotensivo, porque ele inibe, né, a ação de uma enzima chamada angiotensina. Então, o whey protein, ele ajuda, ele auxilia nesse efeito hipotensivo, bom para pessoas que têm hipertensão, né? Ele tem um efeito antioxidante, né, porque ele estimula a produção de glutationa, que diminui a ação de agentes oxidantes, né? A glutationa é um tripeptídeo que estimula a nossa imunidade. A whey é o único alimento que tem a cisteína não desnaturada. Cisteína é um aminoácido que faz parte da glutationa. A whey tem um efeito hipocolesterolêmico, né, porque ela inibe a ação de uma enzima chamada HMG-CoA redutase. Então ela tem um benefício excelente também para pessoas que têm problema de colesterol. E ela também tem um efeito antitumoral, né? Esse efeito antitumoral, ele inibe a metástase, que é a morte da célula tumoral, ele suprime a angiogênese, que é o crescimento de novas células tumorais, e ele induz a apoptose, né? A metástase é o crescimento, a angiogênese é o crescimento de novas células, e ele induz a apoptose porque ele rouba a glutationa das células saudáveis, tá? Esse é o verdadeiro benefício de uma boa whey protein, de uma boa proteína.
quando você aquece essa proteína, esse whey protein, você perde todos esses benefícios que eu estou falando, né? Esses fatores de crescimento, essas frações, essas subfrações. Mas aí você vai me perguntar, doutor, quais são esses fatores de crescimento, então? Quais são essas frações? Quais são essas subfrações, né? Bom, primeiro nós vamos falar dos fatores de crescimento. Os principais fatores de crescimento que podem ser encontrados numa boa whey protein, por exemplo, são o IGF-1, por exemplo. O IGF-1 é um fator de crescimento insulínico tipo 1, importante para o crescimento muscular, para a regeneração celular. O TGF-8, que é o fator de crescimento transformador beta, que auxilia aí na reparação de tecidos e regulação do sistema imunológico. Nós temos o FGF, que é o fator de crescimento fibroblástico, né? Que ele é essencial na cicatrização de feridas e crescimento de novos vasos sanguíneos, o que é essencial aí para diabéticos, por exemplo. A whey é maravilhosa para diabéticos, primeiro porque controla a glicose, segundo porque auxilia nessa cicatrização das feridas, né? O EGF, que é um fator de crescimento epidérmico, tá? Que ele promove a regeneração da pele e de outros tecidos. E nós temos também o VEGF, que é um fator de crescimento endotelial vascular, né? Que ele é importantíssimo aí porque ele estimula a formação de novos vasos sanguíneos, melhorando aí a circulação sanguínea. Então, excelente para idoso, excelente para pessoas que têm problemas vasculares de trombose, por exemplo. Então, esses são os fatores de crescimento que diferenciam a whey de um alimento normal. E as frações, doutor? Quais são as frações? A whey protein ela possui 5 principais frações. Essas 5 principais frações são a beta-lactoglobulina, que ela faz parte aí de 45 a 57% de uma boa whey. A alfa-lactoalbumina, que tem 15 a 25%. A albumina do soro bovino, que tem 3 a 10%. As imunoglobulinas, que são importantíssimas para a imunidade, que estão associadas àquela cisteína não desnaturada que eu falei, que tem 10 a 28% de uma boa whey. O glicomacropeptídeo, que trabalha ali na leptina, né, que ele tem cerca de 20% aí dessa whey protein, ela tem esses glicomacropeptídeos que eles estimulam aí a saciedade. Então ela é essencial aí quando você tem esse glicomacropeptídeo preservado para fazer tratamento de pessoas que querem utilizar a whey como fonte de refeição. Então a whey só vai servir como fonte de refeição se você não oxidar essa fração, se você não aquecer ela. Se você aquecer ela, vai se tornar uma proteína como qualquer outra. Você vai ficar com fome muito rápido. Então não adianta você utilizar a proteína do soro do leite como fonte de refeição, se você quer ter saciedade, se você aquece ela, não faz sentido nenhum, tá? E essas subfrações, então, doutor, quais são as subfrações de uma whey? Quero saber um pouquinho sobre essas subfrações. Elas têm efeito secundário, que é a lactoferrina, a beta-microglobulina, a gama-globulina, a lactoperoxidase, a lisocima, a lactolina, a relaxina, lactofano, fatores de crescimento de F1 e 2 também, que são secundários, as proteoses peptonas, aminoácidos livres. Então, olha quanta coisa que nós temos na whey, que quando nós esquentamos ela, acabamos por oxidar e perder essas frações, fatores de crescimento, subfrações, que eu estou aqui tentando explicar para vocês, tá? Então, quando você vai fazer um mingau, nada impede de você fazer um mingauzinho ali de whey, né? Normalmente esse mingau vem aveia, algumas pessoas usam leite ou leite de coco, né? Você pode esquentar, fazer ali, prepara o seu mingau. Depois de você preparar o seu mingau, você espera ele esfriar, aí você adiciona a whey nele ali depois de frio e mistura ali naquele líquido pastoso, que você vai ter todo o amplo espectro de benefícios da whey protein na sua saúde e você não vai oxidar esses benefícios todos que eu expliquei para vocês.
Então, fica a dica, não esquente sua whey, prepare, faça os seus mingaus, as suas receitinhas, não tem problema, mas não utilize aquecimento para whey, senão você vai perder todo esse amplo espectro de benefícios e vai ter apenas uma proteína como qualquer outra. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e até a próxima. Um grande abraço, que Deus os abençoe. Dr. Rafael Braca, bom.